antes de convidar alguém para uma coordenação. Mas seja célere, rápido para tirar ele da função. E se alguém na função falhar? Olha só, sendo muito franco com vocês, eu falo isso para o meu grupo direto. O BNI parece uma organização social, mas não é. É uma organização de negócios. Ai, tadinho, deixa ele ficar aqui, porque está sentindo tão tristezinho. Então, né, um show de bate-papo com uma cerveja, um café, mas não pode deixar ele numa função. Por quê? Coordenadores, por favor, levanta a mão de novo. Vocês aí que estão com a mão levantada, quando alguém da sua equipe falhar, você vai ter que fazer. Quando você tirar essa pessoa da função, você vai ter que fazer. E sendo muito sincero com vocês, por exemplo, a função de um coordenador de crescimento é importante para o grupo? Muito, não é? Quando foi escolhido um coordenador de crescimento, e foi isso, é uma escolha do time de liderança, com o olhar do diretor, e eu comentei, olha, este coordenador no momento, ele não vai conseguir atender. Não, vai. Foi? Não. Aí o presidente falou assim, Cirilo, você estava certo, então não é melhor, eu vou substituir. Eu falei, o quê? Irmão, é contigo agora. Você que é o capitão da nave aí. Substituir coordenador sem fazer treinamento? É contigo. Eu quero que vocês entendam isso. Ser 100% responsável. Não responsabilize alguém da equipe por alguma coisa que não deu certo. Se algum membro fez alguma coisa que não funcionou, a responsabilidade é da coordenação. Se é da coordenação, a responsabilidade é do trio de liderança. Se é do trio de liderança, a responsabilidade é minha. A Adriana Pina perguntou para mim assim, Cirilo, como é que você está conseguindo coordenar essas coisas e tal? Aí eu falei assim, proximidade. Proximidade. Não é fazer para alguém, é proximidade. Sejam próximos dos processos, acompanhem os anfitriões. Anfitriões, vocês são responsáveis por cada um dos outros anfitriões também. Por quê? Se o anfitrião de follow-up não puder fazer, quem vai fazer aquilo? Alguém tem que fazer. Não pode ficar sem fazer. Né? Então, por favor. Essa última frase, ó. Responsabilidade não é delegável. Responsabilidade não é delegável. Só tarefas. Por favor. E volta, porque quando ele ia fotografar. Foi. O dedo nervoso, hein, rapaz? Na teoria, vamos até o final desse mês disponibilizar mais. Caso vocês possam fotografar e registrar também, é bom que a gente fique guardadinho, mas acho que é legal saber que a gente vai disponibilizar também. Por favor. O que a equipe espera de você? O que a equipe espera de você? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Você. O que você acha que a equipe espera? Por favor, o seu nome, o seu grupo. Bom dia, eu sou o Michel, Pode levantar. Você é pequenininho, ninguém está te vendo. Eu sou o Michel, eu sou do grupo do Milênio, né? Na realidade, eu sou o coordenador de anfitrião atual, né? Na realidade, estou passando o bastão e na próxima questão você secretário de tesoureiro, né? Então, até para corroborar um pouquinho que você falou no início, a questão da experiência, quando eu fui como visitante, né? Primeira vez para ser membro também, e eu não tive uma experiência muito boa. E depois eu entendi o que era ser anfitrião, né? E aí realmente faz toda a diferença a gente acolher bem a pessoa que está chegando na nossa casa, né? E essa é a primeira impressão, ela faz toda a diferença para a gente ficar bem. Então, assim, o que a gente espera, né, do nosso trabalho? É muita, como eu falou, empatia, né? Carinho com o convidado para que ele seja bem atendido, né? Bem acolhido na nossa reunião. A partir dessa primeira experiência, eu acho que todo tem um desencadeamento de fatores ali dentro que vai levar ele
se unir às duas. Essa vai ser a melhor experiência que ele pode ter. Tá? Um aplauso. Primeiro, quando ele levanta, ele pergunta assim, como é que está o ar aí em cima? Muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo? Michel. Olha só a questão da responsabilidade, né, dele chegar e vir aqui, sendo secretário de tesoureiro, para estar participando e entendendo isso. Né? Parabéns, cara. Ter essa visão do todo, e eu quero dividir com vocês uma situação que eu passei. Ô Bruno, quando eu visitei lá o Bem Imperial, que vou fazer lá a entrevista, as mesas ficavam ao lado do buffet. Então, você senta a consideração final, sentava na mesa, e o pessoal caindo dentro comendo, né? E eu assim, né? Eu não conseguia nem prestar atenção. E com fome. E aí, quando eu entrei, né, virei membro, e aí eu fiz uma coisa muito curiosa. Quando começou lá, eu fui pegando pratinhos e colocando na mesa das pessoas. Né? O pessoal falou assim, mas o que você está fazendo? Eu falei, eu não quero que eles sintam a fome que eu senti. É empatia. Empatia. Porque esse olhar do outro, entendeu? Só que olha só, como todo mundo pode acabar contribuindo um com o outro, né? O que a equipe espera de você é que você faça a sua parte. Mas o que a Marcelina provoca é encantamento. Só que o encantamento com o ambiente, ele ocorre se as pessoas promoverem o encantamento. Porque todo mundo já vivenciou aqui chegar num lugar fantástico, lindo e maravilhoso e não ser bem atendido. E chegar num lugar que não é tão maravilhoso assim, ser super bem atendido. Agora, imagina juntar as duas coisas. Como essa engrenagem que funciona. Como essas etapas que funcionam. Por favor, Marcelo. É suspense, né? Mostra ali. O coordenador de anfitriões, eu não vou, eu até falei com a Marcelina, por que eu não vou me ater 100% na parte de coordenador de anfitriões? Porque nós temos aqui vários anfitriões. Mas o coordenador, ele precisa coordenar a equipe, entender cada uma das etapas e vivenciar essas etapas. O coordenador de anfitriões, ele tem que pegar uma reunião e passar ali. Vamos falar do 100%, vamos falar do online. Cara, o que seria da reunião online sem o anfitrião de boas-vindas? Porque o anfitrião de boas-vindas, ele tem que ser gentil, cordial, e vai ter gente com câmera fechada, microfone que não conectou, e vai estar ou mal vestido, ou vai querer fazer o pitch de 10 minutos ali na hora de ir para a sala, e o tempo está passando. E o anfitrião de boas-vindas, ele tem que chegar e ser muito cordial, direcionar as pessoas para a sala, para que isso possa ocorrer da maneira mais séria possível, para que eles possam aproveitar o Open Networking. E quando chega no Open Networking, tem que ter um anfitrião de Open Networking, que no Benin Imperial é o líder da esfera. E tem, a gente vai passar aqui no slide, que tem várias dicas do que o anfitrião de Open Networking ele pode puxar de assunto de conversa ali para não ficar, oi, quem é fulano? Fulano, agora fala você fulano. Eu fui num grupo que eu fui visitar online e eu entrei, era no grupo, no Open Networking, era 6h45. Por quê? Eu estava lá visitando como embaixador na época e as pessoas já me conheciam, foram entrando. Quando eu entrei depois, a pessoa que entrou falou, o anfitrião de Open Networking, atrasadinho, hein? Demorou para acordar? Saiba que aqui no Benin a gente não tolera isso não, hein? Eu sento no Benin e fiquei chateado. Imagina, eu não sento no Benin. Eu sou tão mal-humorado. Na hora. Então, olha a importância do anfitrião de Open Networking. Que tem que coordenar, sabe por quê? Tem esfera, tem grupo que é dividido por esfera e salas aleatórias. Nós é dividido por esfera.
Tem grupo que utiliza o Open Networking. E aí, Flamengo ontem? Não, a gente não vai falar de futebol ali, cara. Não vai falar de decoração de casa. É negócios. E se não tiver convidado? Negócios. Aproveite aquele momento ali, cara, para estar uma galera junto ali. E não confundam isso. Quer fazer bate-papo? Quando acabar a reunião, fechado. Eu tenho um texto que eu mando para os meus convidados da reunião e eu sempre... Obrigado. E eu sempre deixo muito claro para os meus convidados que a parte mais importante para ele é esse Open Network da meia hora inicial, entre 6h30 e 7 horas. E digo, é quando você vai ter maior visibilidade, quando você vai ter maior tempo para fazer o seu negócio. Então, assim, as pessoas realmente, não são todas, né, claro, mas às vezes elas preterem aquele momento. Até é 6h30, mas dá para chegar às 7? Dá, mas assim, não chega às 7, chega às 6h25, para que você tenha certeza de que você vai poder falar melhor do seu negócio. Então, acho que essa parte inicial é uma parte que não deve ser preterida. Se a bola não for passada redondinha pelo anfitrião de boas-vindas, vai dar problema para o anfitrião de Open Network. E no presencial? Como é que funciona no presencial? Alguém poderia falar para mim como é que é no presencial? Calma. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Fernanda Galvão. Hoje eu estou como presidente do Felicitate e vou me tornar coordenadora de anfitriões e de educação na próxima gestão. Minha primeira experiência no BNI, o Múzio era presidente do D-Connect, foi o primeiro grupo que eu fui, e é justamente assim, essa experiência bem sucedida do presencial, e eu trago essa experiência junto para o Felicitate, em que nós temos membros, a maioria dos membros já entrou na época que estava todo mundo no online, de trazer o quanto é positivo você ter a oportunidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas dentro do presencial a partir do primeiro passo que a pessoa dá. Você tem a preocupação de não ficar uma fila gigante, você tem a preocupação de ter alguém na fila conversando com um convidado que está chegando, para o cara não ficar perdido, porque são 6h30 da manhã e tem gente que não funciona direito, 6h30 da manhã logo de cara. Então, essa experiência bem positiva eu tive no D-Connect da primeira vez, eu fui em 2018, e fiquei procurando um lugar com cadeira. Na época eu trabalhava com marketing digital e não tinha cadeira aberta em lugar nenhum, e eu fiquei até novembro de 2019 esperando abrir uma cadeira de marketing digital em algum lugar. E eu fiquei esperando, falava com todos os meus amigos que eram do BNI, avisem, porque a gente quer entrar. E assim, na primeira oportunidade que a gente teve, a gente entrou. Por causa disso, porque a gente via a real possibilidade de se conectar com outras pessoas e fazer negócio. Então, acho que quando você como convidado chega, e logo de cara você percebe que ali você tem possibilidade de se conectar com outras pessoas, botar mais pessoas para dentro da sua sala pessoal de negócios, eu acho que é fundamental. Sim? Queria falar uma coisinha, posso? Duas. Bom dia, eu sou Viviane do Champion. Eu tenho um convite que se chama Empina Manteiga. Eu acho que essa conexão passa por cuidado, mas um cuidado sincero, verdadeiro. E aí eu acho que ele gera conexão. Queria dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 meses de Champion. Quando eu tinha 2 dias de Champion, eu fui fazer um treinamento com Copacabana e conheci o Sérgio. O Sérgio até hoje cuida de mim. Ele me liga, pergunta, e aí, tá indo? Como é que tá? Como é que tá o semáforo? Como é que estão as coisas? Você está caminhando? Você não está? Eu acho que passa por aí, sabe? Essa relação sincera, verdadeira e de cuidado um com o outro. Eu fiquei muito feliz de encontrar o Sérgio aqui. E a gente vai fazer mais 1 a 1. Quantos 1 a 1, né? A gente fez de forma informal, porque eu não estava capacitada ainda para conversar. Mas acho que é isso que eu queria dizer. Esse cuidado precisa ser verdadeiro, sincero, leal. E aí realmente as conexões acontecem. Excelente. Eu dividi com vocês uma pergunta. Quem aqui está no híbrido e no 100% online? Só para levantar para saber. Híbrido e online. Olha só, por que eu estou falando isso para vocês?
vocês que estão no híbrido no online tem o Speed Networking. E quem aqui é coordenador do chat? Nossa, chegou a cair. Quando a aliança cai... É um sinal de mais 50 anos. 50 anos! Olha só. Mais 4 filhos, hein? Olha só. Se eu falar para vocês que as salas de Speed Networking, elas podem ser aleatórias, mas elas podem ser intencionais. Eu falei isso no último treinamento e estou repetindo aqui. Quando você recebe a listagem com antecedência, você no presencial, você imagina com quem você pode conectar. E no online, no Speed Networking, ó quem está na minha sala aqui! Coincidência? Coincidência. Não é coincidência. A gente coloca intencionalmente as pessoas de forma que possam gerar negócios. E detalhe, os membros já mandam mensagem para mim. Cirilo, esse convidado aí vai entrar nessa no Speed, hein? E a gente não coloca junto no Speed. Coincidência. Intenção de fazer negócios. Então, aproveitem isso também para entender que você consegue, e às vezes os convidados que aparecem, você vai direcionando, você vai digitando ali, e passa no coordenador de chat, que já monta as salas com a intenção de gerar negócios. Né? Então, essa é uma dica que tem funcionado muito para a gente, para gerar negócio. Porque não necessariamente, o Bruno, ele falou uma coisa muito importante, aqui no Rio de Janeiro, eles não fazem a diferença entre convidado e visitante. Por quê? Porque o visitante ele gera negócio. Agora, eu não vou levar o tio João 5 vezes no meu grupo porque ele gosta do café da manhã. Porque ele já deixou de ser visitante. Né? Tem que ter, então a gente tem que entender qual é a diferença disso. O Marcelo Camilo, ele é líder de esfera. E eles participaram de um evento de síndicos e condomínios. E a esfera dele, que está caminhando para o aeroporto, a esfera dele criou soluções integradas. Eles adquiriram um stand no evento e se apresentaram como soluções integradas. E foi o stand que mais bombou. Foram 70 e quantas oportunidades de negócio? 73. 73. E olha só a ousadia. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eles fizeram uma estratégia na esfera para quem eles iriam convidar. Para não convidar quem está com a cadeira ocupada. Porque o objetivo é crescer a esfera. Mas ele poderia convidar quem? Poderia, pode. Só que aqui a estratégia dele, como líder de esfera, era justamente crescer a esfera. Porque quando a gente cresce a esfera, os negócios aumentam. Uma dúvida. Bom dia, gente. Eu sou a Fernanda. Hoje eu sou coordenadora de anfitriões e vou continuar. E o meu grupo é o Futuro, é híbrido. E eu tenho eu enxergo como um desafio de como acompanhar, saber se está fluindo as salas do Open Networking, sendo que eu fico ali dando as boas-vindas. E às vezes a gente pede feedback, o coordenador não está, entendeu? E eu fico meio perdida em saber se o assunto está fluindo da forma como foi orientado, essas coisas. Você consegue dar uma dica? Claro. Visite as salas. E coloque uma pessoa para ficar no seu lugar. Prepare um backup. Então, assim, por exemplo, a pessoa que você escolheu para ser anfitrião de boas-vindas teve um problema, mandou um substituto. O substituto não vai ser um anfitrião de boas-vindas. Então, quem é o próximo na fila para ser o anfitrião de boas-vindas? E separe algumas reuniões para você visitar as esferas. Acompanhe, oriente, prepare o líder da esfera para ser anfitrião de Open Network. Entendeu? Porque senão a tendência de virar um grande bate-papo, não tem visitante mesmo, tem convidado? Não tem convidado e você não vai aproveitar isso muito que você está ali com a sua esfera, porque eu sei que o Camilo vai aproveitando os momentos, se tem convidado ou não, aproveita para falar da esfera, de negócio da esfera. E é isso.
Tá? Então, assim, aproveita, visita. Né? Por exemplo, considerações finais. Importantíssimo. Quem aqui é o anfitrião de considerações finais? Só 2, gente? Ah, específico? Ah, tá. Que bom. Agora, por que não é um treinamento específico? Sabe por quê? Porque é muito importante. É muito importante. É muito importante porque não confundam apresentar o BNI com vender o BNI. É uma diferença, às vezes, tênue, e as pessoas tentam vender o BNI. Não é para vender o BNI. Né? Então, assim, dando sequência, por favor. Fica a lição agora. Anfitrião de boas-vindas, responsável por receber os membros, nomear se necessário participante. Tá igual você. Rapidinho, rápido. Falou do café, eu já fiquei nervosa. Né? Olha só, a gente está falando aí, vou até sair da frente, o pessoal está tirando foto. O anfitrião de boas-vindas, ele nomeia, se necessário, ele classifica os participantes, né? Como convidado, visitante. É importante a gente... Vamos pensar no presencial. A pessoa que está ali recebendo é uma oportunidade de começar a pensar em gerar negócios. Quando o Lucas, ele proativamente falou assim, poxa, eu quero ficar em pós-mesa para poder fazer um direcionamento, ele sabe da importância que é não deixar a pessoa sozinha, mas o mais importante é o que ele falou, cara, eu quero conectar essa pessoa a alguém. Porque quando você está ali, você vai ouvir a pessoa, você tem a oportunidade de conectar. Então, o anfitrião de boas-vindas, ele dá essa atenção, mas ele conecta. Normalmente, ele consegue conectar. E detalhe, com a gente acontece com frequência. Quando um convidado, ele faz negócio no grupo, ele vira membro. Teve uma convidada que foi no grupo, no dia, fechou um negócio com o Lucas. No mês seguinte, virou membro. Falou que o Lucas deu uma solução para ela aqui, né? Então, é isso. É nesse momento ali de conexão. Né? Por favor. Os anfitriões e as suas funções. Né? A gente falou do boas-vindas e, olha só, membro da equipe de outra equipe que está apenas observando a reunião. Ele não participa da anotação final. Membros de outras equipes não participam da anotação final ainda não fechada. É importante a gente frisar alguns pontos que parece assim, isso é óbvio, mas tem que ser claro. Quando um membro vai visitar outra equipe, como é o procedimento? Fala com o presidente e quando ele está na reunião, ele fala o seu nome, a sua função na equipe, o grupo e a sua função nesse grupo. Esse é o processo. Porque quando você vai, você está prestigiando, só para prestigiar a equipe ou alguém que só dá um testemunho. E na parte do Open Network, esse visitante ele pode falar sobre a especialização dele ou não? Não. Não pode? Não. E é importante isso, sabe por quê? Vou dar um exemplo que aconteceu no BNI Imperial. O SMID eu sei que não pode, nem o Open. Em nenhum lugar. O membro, ele não se apresenta em nenhum momento da reunião. No café da manhã não vai poder falar. Não, no café da manhã ele está solto. Mas é o bolo. Não, mas é presencial. É porque a gente está no negócio. Então, O bolo é show, né? Gente, deixa eu contribuir com vocês aqui rapidinho. Quando um membro de um outro grupo vai visitar um grupo, o que ele precisa entender? Que ele está indo visitar a casa de alguém. Quando a gente visita a casa de alguém, a gente respeita as normas da casa. Eu não posso, sendo eu uma especialista em eventos, visitar um grupo que possui um outro especialista de eventos e chegar na hora do café da manhã, eu ir lá fazer negócio com os convidados daquele grupo. Porque eu estou desrespeitando a casa. Eu estou desrespeitando as regras. No BNI não temos concorrentes nos grupos. Então, qual é o meu papel? Na hora do café da manhã, quem está no presencial, e se eu sei que dentro da casa existe uma pessoa que ocupa a mesma função, no mesmo segmento que eu
O que eu vou fazer? Oi, tudo bem? Eu sou Marcela. Você faz o quê? Na verdade, eu estou aqui visitando o grupo. Ponto, gente. Eu não estou ali para fazer negócio. Preferencialmente, até, eu vou embora depois do meu papel cumprido. Se eu fui ali entregar um testemunho, se eu fui ali, enfim, participar de uma palestra que algum membro que é muito chegado, um cliente meu, sei lá, me convidou, venha assistir minha palestra, preferencialmente, na hora do network, eu vou embora. Como o Adriano falou, o BNI não é um grupo social, é um grupo de network profissional. E o que a gente faz dentro do BNI é o quê? Negócios. Negócios. Não é um café da manhã de um hotel que eu estou indo lá, depois eu vou pegar uma piscininha, não é, são negócios. Se eu cumprir o meu papel como membro, respeitosamente, eu me despeço ao final da reunião e vou embora. Ok, estou com fome, para ali, tomo um cafezinho e vou embora. Eu tenho que construir relacionamento dentro do meu grupo, gente. Ou com os membros do BNI que fazem sentido para o meu negócio. Eu não posso ir na casa de alguém e desrespeitar. E a recíproca é verdadeira. Não deixe que ninguém vá à casa de vocês e desrespeitem vocês. Então, muito cuidado ao convidarem um membro de outro grupo para assistir uma palestra ou até mesmo para gerar um reconhecimento para vocês. Informem sempre as regras da casa. Eu vou discordar. Eu já visitei alguns grupos. Quando eu visito grupos, de fato é para dar um testemunho, para conhecer aquele ambiente, pensando em levar um parceiro para aquele local. E quando eu estou no café da manhã, as pessoas vêm conversar comigo, sim, eu falo qual é a minha função. Falo que eu faço, qual o BNI que eu estou, e falo qual é a minha atividade. Mas em nenhum momento em que eu estou lá para vender o meu negócio. Eu estou lá para criar relacionamento. Se eu não puder fazer isso quando eu visito um outro grupo, não faz sentido eu fazer um a um com pessoas de outros grupos, não faz sentido eu visitar os outros grupos, não faz sentido nem eu falar com essas pessoas que estão aqui, porque elas nos grupos delas provavelmente têm a função que tem a minha. Então, assim, eu entendo e no meu grupo eu já recebi advogados trabalhistas que faziam a mesma função do que eu, cumprimentei, tratei muito bem, a pessoa depois veio falar comigo e falei, cara, fique tranquilo, sabe por quê? Eu me garanto no meu negócio. Eu estou aqui fazendo um relacionamento com vocês. E no BNI existe uma regra. 1/3 das pessoas do BNI não gostam de você. O que significa dizer que, muito provavelmente, 1/3 das pessoas no meu grupo não gostam de mim. E provavelmente elas vão passar referências para outro advogado trabalhista, de outra pessoa do grupo do BNI. E não tem problema nenhum nisso. É do jogo. Agora, claro, eu não posso chegar lá no meio da reunião, levantar e falar, eu sou advogado trabalhista, pica das galáxias, sou muito bom, sou melhor do que esse cara aí, que está aqui hoje. Não, óbvio, isso está totalmente errado, totalmente inadequado. Agora, na hora do café da manhã, oi, tudo bem? Tchau, estou indo embora porque... Não faz sentido. Desculpa, como é seu nome? Não faz sentido a gente estar numa conferência nacional, uma conferência internacional. Eu gostaria de fazer agora a réplica aqui dessa. Não. É assim, isso é o teu pensamento e a gente respeita, mas existem regras. O membro só pode visitar. O membro só pode visitar. Eu não posso falar na hora do café da manhã. Não, olha só. A gente está falando aqui de bom senso. Você falou agora sobre o teu ponto de vista enquanto profissional, não faz sentido eu estar no grupo de network. Existe uma regra que nos conta que nós podemos visitar até 2 grupos do BNI, né? E tirando isso, precisamos ter um motivo para visitar este grupo. Então, pelo teu ponto de vista, faz total sentido. Mas se tem uma cadeira de eventos, chega um profissional de eventos na minha reunião, do meu grupo, e na hora do café da manhã começa a distribuir cartão, começa a fazer network com os membros do meu grupo, começa a disponibilizar. E já aconteceu, meu amigo. Já aconteceu. Essa pessoa ela não está cumprindo a metodologia. Pois é, então a gente está falando aqui, a gente está aqui falando de metodologia. O seu ponto de vista é muito louvável, que você é uma pessoa que já tem bastante tempo de BNI e tem essa consciência. O que é importante saber aqui são as regras. As regras nos contam isso. Né? Você precisa respeitar o dono da casa. Entendeu? Já aconteceu várias vezes, que agora eu vou falar de um evento que nós fizemos no Ágata, porque daí eu tenho, tenho como falar mais abertamente com vocês, em que membros de outros grupos foram participar como convidados, um evento festivo, e chegou lá, a gente teve membro que abordou o convidado, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir para o meu grupo. Então eu acho que isso já aconteceu com várias pessoas. É muito ruim, é uma situação muito ruim. Então, falar sobre ética e postura
É muito bacana, é muito legal, mas na prática, por vezes não acontece. Então, o meu papel e do Adriano aqui para vocês é explicar quais são as regras. É explicar que precisamos evitar. É explicar que precisamos respeitar. E aí a gente... Deixa eu só abordar aqui. O BNI possui um código de ética. Se o membro está visitando e não está respeitando o código de ética, se ele está visitando, a culpa não é do BNI, a culpa não é do convidado, e não se deve criar uma regra por conta da pessoa que é um membro ruim. O membro ruim tem que ser chamado, receber uma carta, dizer que ele está se comportando de maneira inadequada e que ele não pode chegar no grupo sem distribuir o cartão que ele não veio. Então, perfeito. Roberto, olha só. Eu quero dizer o seguinte. A gente coloca a regra da pessoa ruim. Não é colocar regra. Deixa eu só admitir uma coisa aqui, né, fazer aqui o mediador, olha só. Eu entendo a sua colocação, só que olha só, você está medindo todos com a sua régua. Não, deixa eu concluir. Você está medindo todos com a sua régua, que é de conhecimento da metodologia e de tempo do BNI. Quanto tempo você tem de BNI? Tem pessoas que estão com 6 meses, com 3 meses, e não vão ter mesmo. Não, olha só. Você vai estar alimentando uma educação e uma cultura errada. Por isso que... Você pode se apresentar, mas você não deve caçar. Você não Então, deve chegar lá e dizer que você faz um monte de coisa. Roberto. Você é muito bom. Você tem que dizer, oi, eu sou do BNI Cultural, eu estou aqui, tudo bem, como vai, prazer, bababá. Roberto, o que você faz? Eu sou advogado trabalhista, eu atuo para a empresa. Poxa, que legal. Posso marcar um aula com você? Não, pelo amor de Deus, não marque comigo. Mas olha só, olha, Roberto, só desculpa interromper. Eu me referi aqui a convidados, Roberto. A abordagem com convidados, não só abordagem com convidados. Não, com convidados. Abordagem membro com convidados. Humberto, olha a diferença da sua fala agora para a sua fala inicial. É esse o ponto de equilíbrio. Quando eu falo da questão, eu gosto muito de falar assim do que é bom senso, né? Bom senso é compreender e aceitar as regras do ambiente onde eu estou. Quando a gente fala, quando você fala com a tua experiência,